Sim, a minha irmã é minha madrasta. Com 14 anos de idade, a minha mãe ela engravidou da minha irmã. Ela ficou um tempo ainda com o pai da minha irmã, só que depois de um tempo, a minha mãe separou dele. E quando ela separou, ela decidiu que ela queria ir embora da cidade porque ela queria ir em busca de oportunidade de emprego, algo melhor para ela. Mas quando a minha mãe se mudou de cidade, a minha irmã não quis ir junto. Ela era muito apegada com os avós dela por parte de pai, então ela preferiu ficar com os avós. Minha mãe foi embora e depois de um tempo na cidade nova, ela refez a vida dela novamente. Ela se casou e depois de um ano casada, a minha mãe engravidou de mim. Mas com 3 anos de casamento, minha mãe também separou do meu pai e foi viver a vida dela. Anos se passaram e depois de 2 anos, a minha irmã, um certo dia, ligou para minha mãe e pediu para minha mãe se ela poderia vir morar com a gente. E é claro que a minha mãe aceitou. Então ela veio, ela arrumou um trabalho aqui e começou a trabalhar. Até que alguns meses depois que ela estava aqui, ela comentou com a minha mãe que ela estava conhecendo uma pessoa e que por isso ela saía toda noite com essa pessoa. Só que tinha um detalhe, essa pessoa nunca vinha buscar ela na porta de casa, ou era sempre na esquina, ou eles combinavam em algum outro lugar. Até que um certo dia, eu estava em casa e eu chamei as minhas amigas para vir ficar comigo em casa. Isso era por volta de umas 8 horas da noite. E assim que as minhas amigas chegaram em casa, uma delas falou para mim que tinha visto a minha irmã no carro com meu pai. Perguntei onde, né, porque era estranho. Então minha amiga disse que viu os dois dentro do carro, numa rua que ficava perto de casa, e essa rua não tinha, casas, era só terreno vazio, sabe? Perguntei se ela tinha certeza, e ela disse que sim. Perguntei o que eles estavam fazendo, ela disse que eles estavam parados no escuro assim, só conversando. Na hora, eu pensei em comentar com a minha mãe, só que eu preferi ficar quieta. Até que no dia seguinte, eu fui dormir na casa do meu pai pra ver se eu conseguia descobrir algo, porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Então eu fui pra casa do meu pai e assim que eu cheguei lá, eu dei uma desculpa pra ele e pedi o celular dele. Eu falei que eu tava precisando do celular dele e ele emprestou pra mim. E assim que eu peguei o celular, eu já entrei no WhatsApp e eu vi que tinha uma conversa arquivada. E quando eu abri, que eu vi, a conversa arquivada era da minha irmã. Na conversa, eles diziam que estavam se gostando, só que minha irmã não tinha coragem de contar, né, de assumir pra minha mãe. Pelo que eu entendi, tudo começou com um certo dia, quando ele foi na loja onde ela trabalhava, e depois desse dia parece que eles começaram a conversar e não pararam mais. Na conversa, minha irmã comenta que sempre gostou de homens mais velhos, enfim. Fui, devolvi o celular pro meu pai e perguntei se ele tinha algo para me contar. E ele disse que não. Olhei para ele e falei que ele não precisava mentir, afinal eu já estava sabendo de tudo. Falei para ele, eu li a sua conversa com a minha irmã. Quando eu falei aquilo, ele mudou a expressão e deu para ver que ele ficou com medo. Ele ficou desesperado e pediu para eu não contar nada para minha mãe, até eles decidirem o que eles iam fazer. Então eu falei para ele que eu dava 3 dias para eles se resolverem ou eu ia contar para minha mãe. E no dia seguinte, o meu pai apareceu em casa e pediu a mão da minha irmã em namoro para minha mãe. Foi um choque para minha mãe quando eles sentaram ali para conversar, que eles revelaram para ela. Foi um choque para ela, nem tanto, acho que por ser o meu pai, porque assim, a minha mãe ela já tá namorando, ela refez a vida dela, tá de boa, super tranquila. Só que eu acho que ela ficou em choque pela situação, por ser o meu pai e a minha irmã. Óbvio que ela ficou bem mexida, mas ela falou que eles eram grandes, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Ela falou que por ela tudo bem, ela só pediu respeito em relação a mim. Óbvio que eu não gostei nem um pouco daquela situação, eu não conseguia aceitar, não conseguia entender. Fiquei por vários meses sem conversar com meu pai, sem conversar com a minha irmã. Até que o tempo foi passando, minha mãe foi conversando comigo e eu comecei a aceitar, sabe? E hoje tem 8 meses que a minha irmã foi morar com o meu pai. A relação dela com a minha mãe continua a mesma, não mudou em nada. O respeito tá ali, uma sempre respeitando a outra, sabe? E é isso, gente. Claro que é estranho pra quem ouve pela primeira vez a nossa história,
mas hoje já nos acostumamos. Atualmente, minha irmã tem 24 anos e o meu pai tem 42 anos. Mas não parece, gente, porque meu pai é lindo. Pensa num homem bonito. Vou te contar da vez que eu e meu namorado fizemos uma armadilha contra a ex dele que infernizava a nossa vida. Quando eu conheci ele namorava com essa querida. Aí depois de um tempo eles terminaram, ela foi pra outra cidade e a gente começou a ficar. Que loucura, não? Na verdade, a gente virou amigo primeiro, e aí depois a gente começou a se envolver e a gente começou a ficar. E aí, o que acontece? A gente começou a ficar. Minha filha, dentro de um mês, a gente já estava namorando e morando juntos. Porque vocês sabem, emocionados? Intensos. Porque comigo é assim, eu sou literalmente vibes Bruna Carla. Ontem, namorada noiva. E agora, tua mulher. Entendeu? Coisa de um dia, a gente já tem até filho, se duvidar. Aí, beleza, a gente tava juntos e essa ex dele vivia postando indiretinha. Que ele ainda não tinha esquecido ela, que eles ainda iam ficar juntas. Sabe, essas queridas com a vibe única xerex do Brasil, xerex de ouro. Até que ela começou a namorar. Eu falei, glórias a Deus, vai dar uma paz, vai dar uma paz. E aí que eu me engano. Aí, beleza, quando deu 4 meses que eu e o meu querido estávamos juntos, ela começou a anunciar nas redes que ela viria pra nossa cidade de volta com o cônjuge dela. Muito que coincidentemente, um fake começou a mandar mensagens sobre ela pra mim e pro meu amado, pro meu amor. Essas coincidências de destino, não? Começou a mandar assim pra mim que ele não tinha esquecido ela, que ela era de fato o amor da vida dele, que eles tinham um futuro pela frente. E eu bem assim, ó, que lindo. Me aguarde. Já comecei, ó, pensar na arapuca. E aí este fake mandava essas mensagens pra mim e pra ele mandava que ele não tava com a pessoa certa, que ele não tava com a pessoa que ele amava de verdade. Aí beleza, ela chegou na nossa cidade, ela e o marido dela, tá? Porque ela era casada. Ela tentou ser minha amiga, só que eu não entendi nada, porque nunca que ela gostou de mim. E aí ela começou a me estressar. Amor, não me estressa. E aí foi quando eu tive a brilhante ideia de marcar um encontro com ela. Só que eu marquei pelo zap do meu amor, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Falei, bom, vamos ver se a salafrária vai aceitar. E não é que ela aceitou, mas eu vou te contar detalhes, né, porque eu gosto do detalhe. Mandei uma mensagem pra ela, tipo, oi, RS. Aí ela, nossa, que isso? E eu pelo zap dele. Eu, bem ratazana do Agreste, bem sorrateira. Aí eu falei pra ela, ai, vamos se ver, vamos relembrar os velhos tempos. Aí ela pegou e falou assim, eu acho que você tá mandando essas mensagens pra eu responder e você mandar pra Jólia. Ora, se não é a Sherlock Holmes? Ah, você é muito espertinha, viu? Aí eu bem com meu smart, mandei pra ela, aqui, ô, nada a ver, tipo, tô com saudades. Aí, menina, não, você não tem noção, não. Eu mandei pra ela, tá com quem? Aí ela, tô com fulano e com o fulano. Ela tava com o marido dela do lado. Do lado? Aí, beleza, eu mandei pra ela assim, mas não vai com ninguém. Aí ela respondeu assim, deste jeitão. Meu, lógico que não, né? Tá achando que eu vou te dar com paparazzi? Te dá, menina, você é baixa. Mas vai dar sim, vai dar com paparazzi. Só que o que acontece? Quem vai dar sou eu, que vai ser um couro. E o paparazzi vai ser o meu amor, que vai gravar tudinho, ó. Cachorra. Aí, beleza, marcamos. Falei, passa aí às 8, fica no portão. Beleza. Aí, meu namorado foi no carro, na frente, e eu fui no banco de trás, minha filha, deitadinha, com um lençol em cima de mim. Assim, bem escondidinha, bem surpresa na caixa. Aí, chegamos lá, a querida ficou do lado assim dele e falou, e aí, neguinho? Amor. Minha filha, num piscar de olhos, eu já tirei o lençol, já puxei o pino da porta, abri a porta e já, vem. E daí pra frente, foi só pra trás. Foi assim, ó, só um sequencial. Ó. Também não foi assim, né? Que eu não sou agressiva, tipo, eu não vou estragar as minhas unhas. Mas dei um tapa aqui, uma coisa ali e escrachei ela, xinguei de tudo. E aí, menina, quando foi ver, a gata tava com calcinhas vermelhas, ó, toda bonitona, gostei, onde você comprou? Aí, beleza, escrachei ela saiu do carro sem falar um pio que ela não deu. Saiu quietinha também, né, gente? Vai falar o quê? Não tem nem o que falar, ficou sem palavras. Aí, depois, lógico que eu fui contar pro marido dela, né? Coitado do cornão. Fui lá e mandei todos os prints e provas pro marido dela. Só que a bicha é tão rabuda. Ela nasceu com as traseiras viradas pra lua, não é possível. Mas normal, gente ruim é assim. Você já viu alguma pessoa ruim se dar mal na vida? Não dá, é só coisa boa que vai pra eles. Com a gente é só os humilhados serão humilhados. Quando eu mandei mensagem pro marido dela com os prints e com as provas, quem que tava com o celular dele? Ela. E aí eu não sei o que rolou, se ele descobriu, se ele não descobriu. Só sei que eles estão juntos até hoje, gente, ó. Casal do ano. Eles estão juntos, eu digo os 3, né? Ele, ela e o o chifre. Aí você fala, nossa, meu, você se submete a isso por conta de macho?
pior que sim. Seguindo os mandamentos do Senhor lá de cima, sejam fortes e corajosas. E assim eu fui. Ai, mas e se ele te trai? E se ele acabar com a tua vida? Gente, que é isso? Aí deixa pra ver no futuro. Eu, hein? Quem sabe não vira até a próxima história aqui. O dia que eu fui expulsa do casamento porque eu estava mais arrumada que a noiva. Eu estou namorando há poucos meses, então por conta disso, eu ainda não tinha conhecido toda a família do meu namorado. Até que recentemente, uma prima dele se casou e nós fomos convidados. Então eu perguntei pro meu namorado, né, como seria esse casamento, se seria um casamento mais elegante ou um casamento assim mais tranquilo. Até porque eu não conhecia tanto a família, então eu não sabia como me vestir, não sabia nada. E ele disse que o casamento seria numa chácara à tarde e que não seria nada tão chique, mas também assim nada tão simples. Beleza, escolhi a minha roupa, na verdade eu escolhi um vestidinho assim, bem simples, bem apropriado mesmo para um casamento à tarde. Como eu não sei me maquiar, então eu paguei uma maquiadora, fiz uma maquiagem assim bem leve, bem tranquila, aproveitei também, escovei o cabelo e enrolei as pontas do meu cabelo, foi o que eu fiz. Beleza, meu namorado passou para me buscar e fomos. Quando nós chegamos naquele casamento, eu reparei que tava todo mundo assim muito à vontade em relação à roupa. Tinha uns lá que tava até sem chinelo, sem camiseta. Até que o meu namorado olhou pra mim e falou assim pra mim: minha prima tá ali, vamos lá cumprimentar ela? E quando eu olhei pra noiva, gente, ela tava de chinelo havaiana e ela tava com um macaquinho muito simples, sem nada de maquiagem e com o cabelo preso, um coque. Nisso, ela cumprimentou o meu namorado, ela me olhou dos pés à cabeça e saiu andando. E ali ficou um clima muito estranho. Então fomos, pegamos uma mesa que estava bem lá no canto, bem escondidinha mesmo, e lá nós ficamos. Até que depois de uma meia hora, a mãe da noiva, no caso a tia do meu namorado, ela veio até a gente e perguntou se ela poderia conversar comigo rapidinho. E eu disse que sim. Nisso, gente, ela olhou pra mim e disse assim: em primeiro lugar, você é linda, muito linda, só que você está muito arrumada, muito mais arrumada do que a noiva. Esse é um casamento simples e a minha filha tá se sentindo muito mal por isso. Tanto que tá dando ansiedade na minha filha. Com todo o respeito e carinho do mundo, você poderia ir embora? É óbvio que todo mundo sabia o que ela estava me falando, então todo mundo parou e ficou todo mundo me olhando. Eu queria, assim, morrer de tanta vergonha. Eu não consegui nem responder, porque na hora me deu uma vontade de chorar, porque eu sou muito tonta. Toda vez que eu fico nervosa ou que acontece alguma coisa assim, eu não tenho defesa, sabe? O meu mecanismo de defesa é chorar. Então eu balancei a cabeça, né, que sim, respondendo que eu poderia sim ir embora, levantei e fui. O meu namorado, tadinho, ele ficou assim tão indignado, tão sem graça, tão assim, sem acreditar naquilo, que ele foi pra cima, sabe, da família dele, os primos dele quase bateu nele. Ai, foi feio. Os únicos que ficaram assim do meu lado, né, no caso do nosso lado, foi o pessoal da casa mesmo do meu namorado, no caso o meu sogro e a minha sogra. Eu sei que eu fiquei, gente, dias e dias de cama, mal, muito mal, porque eu nunca tinha passado por uma situação daquela. E, cara, aquilo mexeu tanto comigo que nem eu sei explicar o porquê que aquilo mexeu tanto comigo. Só que nisso tudo, o mais importante mesmo pra mim é que a família de verdade do meu namorado ficou do meu lado. E é isso que importa, né? E foi assim que eu vi que eu estou no lugar certo, na família certa, eu estou com a pessoa certa. E pra mim, o resto não faz diferença. Pra vocês, a vez que eu quase casei com um homem que já era casado. Eu conheci ele na época que eu era obreira da minha igreja e ele era marido da minha líder. Olha como era um homem firmado na palavra do Senhor. Só que calma que essa querida não tem nada a ver porque ele separou dela logo. E eu nunca tive interesse nele, nunca mesmo. E aí passou um tempo, eu me afastei da igreja e tal, aí ele separou. Daí teve um dia que por acaso a gente se encontrou, a gente marcou um jantar. Aí a gente se encontrou e tal, acabamos ficando. E eu morava sozinha. Então, tipo assim, passou 2 meses, ele já tava morando mais na minha casa do que na casa dele. Apresentei ele pra minha mãe amou ele, até porque difícil nos tempos de hoje encontrar um homem tão do Senhor, tão de Jesus Cristo. Ai, Júlia, mas você nunca desconfiou, não, gente, porque esse homem, ele era sorrateiro. Ele falava assim pra mim, pra minha família, que ele não se dava bem com a família dele, porque a família dele não aceitava o término. E aí, a ex-esposa dele ficava sempre na casa da mãe dele, então ele não tinha muito contato. Por quê?
levar na casa, me apresentar pra família dele? Será? Daí ele falava que ele era sozinho, que ele morava num quartinho no quintal da mãe dele. Nossa, gente, uma história triste. Quase chorei. E aí, por esse motivo, eu nunca tive interesse de conhecer a família dele, porque... Como assim a galera adora ex e não quer conhecer a atual? Ah, então, ó, meu amor, eu não tô nem aí, não faço questão, não. E daí ele tinha os famosos 2 Instagrams. Um que era pra fiel e o outro que era pra cachorrada. Beleza, passou 4 meses, a gente decidiu que a gente ia se casar. Gente, já tava em tempo, né? 4 meses? Porra, tempo pra caraca. Daí ele veio com mais uma história triste, que ele tinha um estabelecimentinho. E esse estabelecimentinho não tava rendendo dinheiro. Então eu comecei a comprar as coisas pra nossa casinha com meu dinheiro no cartão de crédito. Sendo que eu tava dura que nem um pau. Mas enfim, né? Não medi esforços para ter a minha casa, minha vida, minha família com meu amor. Daí, tipo assim, a gente continuou na minha casa e foi comprando as coisas e deixando lá nesse quartinho dele. Porque o safado era tão safado que eu acho que ele deixou tudo de casa pensado. A gente foi compramos geladeira, fogões, micro-ondas, tudo a gente comprou e deixou lá naquele quartinho dele pra quando a gente fosse realmente casar, a gente, né, ter tudo. Até porque também não ia caber essas coisas na minha casa, porque na minha casa já tinha as minhas coisas. Aí você me pergunta, ai, Júlia, então por que você não juntou as suas coisas? Você já tinha as coisas dele. Não me pergunte. Aí beleza, teve um dia que ele falou que ele estava mal e que ele não ia conseguir ir lá pra minha casa. Eu falei, de boas, mano, de boas, se recupera aí, não tem problema. E gente, fala pra mim, qual a chance de acontecer o que aconteceu? Zero. Não, presta atenção aqui pra gente. Nesse dia, minha amiga me chamou pra ir no aniversário porque ela não queria ir sozinha, era aniversário de criança. E ela nunca tinha visto o meu presente de Deus, nunca tinha visto. O bom é que a gente não postava coisa junto, né? Depois eu vim a descobrir que porque eu era amante, mas isso pra lá, detalhe. E outra que a gente vivia aquela vidinha do famoso o que ninguém sabe, ninguém estraga, tipo... Corna. Beleza, me arrumei, me produzi, porque depois dessa festinha de criança singela, a gente ia sair. Aí beleza, a gente chegou lá, a mãe da aniversariante da criança me tratou super bem, ela era uma graça, um gracejo. Beleza, eu tava lá de boas, quando de repente eu olho pro lado e quem me chega na festa? O meu presentão de Deus. Mas até aí tava tudo bem, eu... Oi, amor, e ele assim pra mim. Fingiu que não me viu. E ele chegou bem na hora de tirar foto. Então ele chegou e tava todo mundo, ai, vai, vamos lá tirar foto, vai lá tirar foto. Beleza, foi lá tirar foto. Quando eu olhei a configuração da foto, estava a mulher que me recebeu super bem, a mãe da criança, a criança e o meu noivo. Minha filha, meu coração, ele... Ó, meu coração assim, ó. Aí minha amiga olhou pra mim assim. E eu olhando pra minha amiga assim. E aí que a gente sacou o que tava rolando ali. A mulher que me tratou bem era a esposa dele e a festa era da filha dele. Juro pra vocês que por um momento eu achei que eu tava alucinando. Falei, gente, o que tem nesse refrigerante aqui na festinha da criança? É o quê? É LSD? Mas pode ficar tranquila que piora, viu? Peguei minhas coisas e sumi daquele lugar, sumi. E aí quando eu fui perguntar pra minha amiga, ela falou assim que ela conhecia mais a esposa dele e que ela nunca ficou sabendo de separação. Que o que ela sabia é que eles iam se mudar pra Minas. Não, gente, separação. Não, eles estão super bem, menina. Tá doida? Vão se mudar pra Minas. E eu assim, ó. Ah, bom, né? Minas é bom. Comer um pãozinho de queijo. Minas é uma delícia. Lá vai ser ótimo. Aí, beleza. Passou uma semana esse homem sem dar um pio, que ele não deu. Aí, depois de uma semana, ele foi lá na minha casa e falou assim pra mim que ele tava separado sim. Que não tinha nada a ver. Aquilo ali era só uma cena pra filha dele. A questão da criança, pra não dar uma traumatizada. Era só cena ali que ele tava separado. Pra eu ficar de boas. E já que ele falou pra eu ficar de boas, eu vou ficar como? Eu vou ficar de boas. Até aí tudo bem, acontece que eu consegui piorar. Na mesma semana, era aniversário dele e ele era louco pra comprar uma câmera fotográfica. E aí o que eu fiz? Comprei, né, gente? Meu amor, a gente tá indo pra casar já, comprei a câmera fotográfica pra ele. Mas tem que ser muito otário. Isso foi uma sexta-feira, no sábado e no domingo ele sumiu do mapa com a minha câmera fotográfica. Beleza, sumiu, né? Não sumiu, cachorro? Fica tranquilo que eu te acho. Fui perguntar pra minha amiga, dar aquela sondada, né, pra ver o que tava acontecendo ali. E ela me falou que a esposa, que ela sabia que a esposa já tinha picado a mula pra Minas. Mas que ela não sabia se eles estavam juntos. Aí já me deu aquela esperança no peito e falei, beleza, vou descobrir. Gente, pra quê, né? Pra quê? Tipo assim, já tava tudo errado ali, não tinha nada a ver. Aí ainda fui atrás. Falei, não, meu amor, não faz isso comigo, gente. A gente tá noivo, a gente vai casar, gente, não tem nada a ver. Quando eu fui averiguar os fatos, o cretino tinha levado tudo que a gente comprou pra nossa casinha, pra nossa casa, nossa vida, e foi-se embora pra Minas. Com as minhas coisas, que eu tinha pago no meu cartão de crédito, eu tava pagando. Cara, o homem simplesmente levou, eu nem vi essas coisas, eu nem vi, porque ficava socado lá na casa, que ele morava no quintal da mãe dele, e eu não pisava o pé lá, ou seja, eu nem vi minhas coisas. Daí beleza, né, falei, já que você fez isso,
Vocês acreditam? Isso me fez até bem no meu interior. Eu falei, sou otária, mas tem gente que é pior. Não consigo falar com ninguém deles, porque todo mundo me bloqueou, né? Tipo assim, fui com Deus e continuo pagando as coisas até hoje, porque tava no meu cartão de crédito, não tem o que fazer. Inclusive, se alguém tiver aí procurando uma casa já toda montada pra comprar, me chama aí no zap. E é isso aí, gente. Agora eles estão lá felizes, em Minas. E que sejam felizes mesmo, que pegue esse tanto aqui, ó, de pão de queijo e soca dentro do... Vou contar pra vocês a história do dia em que o meu ficante, namorado, ficou com raiva porque eu fiquei com outro homem. E fica aí, que história nova. Essa história começa lá no início do ano passado, quando eu conheci esse rapaz. Eu conheci ele através de alguns amigos em comum, nós passamos a trocar mensagens, começamos a sair, começamos a ficar, e assim o tempo foi passando. É claro que eu desenvolvi um sentimento por ele muito grande, só que assim, eu sempre fui tipo de pessoa que eu nunca fui apegada a pedidos de namoro, a pedidos de casamento, flores, essas coisas, anéis de compromisso. Isso realmente é uma coisa que nunca me abriu os olhos, sabe? Eu sempre preservei, sempre queria só um relacionamento estável, um relacionamento normal, sem muita coisa, sabe? Só a fidelidade, só o amor, o carinho, o respeito e só. E assim, nas redes sociais eu também não sou muito ativa, sabe? Eu posto uma vez na vida, outra na morte. E esse rapaz, ele também é desse mesmo jeito. Ele tem o perfil dele, mas ele também quase nunca posta nada. Então a gente se dava muito bem nesse sentido. Só que assim, a gente começou a ficar, e foi ficando, foi ficando, foi ficando. As pessoas sabiam que a gente ficava, que a gente saía junto. Todo mundo enxergava a gente como um casal. Às vezes eu postava uma foto com ele nos meus stories, ele postava fotos comigo nos stories dele. E assim a gente foi levando. Até que quando a gente tava ali com uns 7 meses mais ou menos no meio de tudo isso, pra mim a gente já era namorado, sabe? Eu nunca fiz questão de tipo, me pede um namoro. Nunca fiz questão e ele também não. Só que a minha família conhecia ele, eu conhecia a família dele. Só que eu nunca tinha me atentado que ele nunca tinha se referido a mim como namorada. Ele sempre, quando ia falar comigo, ele falava, essa aqui é a fulana, e dava o meu nome. Eu nunca percebi, nunca prestei atenção. Mas na minha cabeça nós éramos namorados. Tanto que eu não ficava com ninguém, eu só ficava com ele. E todo mundo sabia que nós estávamos juntos. Os nossos amigos convidavam a gente, todo mundo sabia que nós éramos um casal. Nunca houve, de fato, um pedido de namoro, mas pra mim nós éramos um casal, porque todo mundo sabia, porque eu conhecia a família dele, porque ele postava foto comigo. E eu realmente parecia que éramos um casal. Na minha cabeça a gente era um casal. Ok. Até que depois desses 7 meses, um certo dia, eu chamei ele pra ir na minha casa, era aniversário da minha mãe, ele foi e tudo. Lá todo mundo já conhecia ele e todo mundo achava que ele era meu namorado, né? Tava todo mundo iludido igual eu. E aí chegou uma tia minha que não morava na cidade, ela morava fora e ela tinha ido só pra ir pro aniversário da minha mãe. E aí quando a minha tia chegou, a minha tia veio, falou comigo e tudo, e eu fui pra apresentar ele pra essa minha tia. Nisso eu virei, falei assim, tia, esse aqui é o fulano, meu namorado. E na hora ele virou pra mim e falou assim, eu não sou teu namorado. Aí, gente, a minha tia ficou super sem graça. Eu também fiquei sem graça, deu um sorrisinho assim, bem de canto de boca. Minha tia entendeu, cumprimentou ele e saiu. E nisso eu virei pra ele e falei, por que tu fez isso? Por que tu falou isso? Ele, porque eu não sou teu namorado. A gente não é namorado, não tem por que tu me apresentar como namorado pras pessoas. E aí, gente, eu fiquei tão magoada, porque na minha cabeça a gente era namorado. Mas aí é que tá, né? Eu não posso nem botar a culpa 100% nele. Tem que botar a culpa em mim mesmo. E aí eu falei pra ele, eu pensava que nós estávamos em um relacionamento. E nós estamos, mas não é um relacionamento sério, é sem compromisso. Eu fiquei na minha cabeça, caramba, 7 meses, sabe? Gente, eu fiquei tão triste, mas também não falei nada, seguimos o resto da noite. Nisso, depois eu contei para algumas amigas minhas que sabiam de tudo e elas ficavam, caramba, não acredito, ele te falou isso e tudo. Então, se ele falou isso, é um sinal de que ele não fica só contigo, com certeza ele tem outras pessoas. Então, não tem por que tu ser fiel a ele. Aí eu, é verdade. E a gente, naquela atitude dele, eu já tinha entendido que ele não queria um compromisso sério comigo. Porque se ele quisesse um compromisso, talvez ele já teria me pedido em namoro, talvez ele já teria conversado. Ou ele não teria falado isso na frente da minha tia, ele não teria feito questão de me desmentir daquela forma, sabe? Então eu entendi que ele não queria um compromisso. E aí quando foi, a partir desse dia eu passei a agir como uma pessoa solteira. Como uma pessoa que não tinha compromisso com ninguém. Porque eu passei 7 meses agindo como uma pessoa que tinha compromisso pra no final descobrir que eu não tinha. Então eu realmente passei a agir como se eu não tivesse compromisso. Isso, comecei a sair mais com as minhas amigas e acabei ficando com um rapaz. Uns 4 dias depois dessa situação, conheci um rapaz num bar que eu fui com as minhas amigas e acabei ficando com ele lá. E nisso, outros amigos nossos nos viram, eles estranharam muito, porque eles também pensavam que nós éramos um casal de namorados. Bateram foto minha ficando com ele e mandaram pro rapaz, tipo, chamando ele de corno, falando, olha, teu namorado tá ficando com outro homem aqui e tudo. E ele veio pra brigar comigo, perguntando por que eu estava fazendo aquilo, por que eu estava ficando com outro homem, que os amigos dele tinham ido bagunçar com ele e tal, que era ridículo aquela minha atitude, por que eu estava fazendo aquilo.
E aí eu virei pra ele e falei, eu estou fazendo isso porque eu sou uma pessoa solteira. Eu sou uma pessoa que não tem compromisso com ninguém, então eu posso ficar com quem eu quiser. E, gente, ele ficou com raiva de mim, falando que aquilo não existia, que aquilo era ridículo da minha parte. Daí eu virei pra ele e falei, olha, se você quer que eu seja só sua, assuma um compromisso comigo. Aí ele falou, então é disso que se trata, de compromisso que se trata, tá com raiva porque eu falei que eu não era teu namorado. Eu não esperava que tu era desse jeito. E, gente, ele quis virar o jogo completamente a favor dele. Tipo, ele me botou numa posição como se eu fosse uma pessoa ruim, como se eu tivesse traído ele, como se eu fosse mimada, como se eu estivesse fazendo aquilo só como uma forma de vingança, só porque eu queria que ele assumisse compromisso comigo e tudo. E no final de tudo eu falei pra ele, olha, ou você assume um compromisso comigo, ou a gente tem um compromisso, ou a gente não tem nada. E aí ele falou, então a gente não tem nada, porque eu jamais vou aceitar ficar com uma pessoa que fica se exibindo com outros por aí pra me fazer de besta na frente das pessoas. Gente, eu aceitei. Eu fiquei muito triste porque eu tinha esperança de que ele quisesse assumir um relacionamento comigo, mas eu percebi que ele não queria. Então, quando ele falou que não ia ficar mais comigo, eu tive que aceitar. Claro, mantive a pose forte na frente dele, do tipo, não tô nem aí, não ligo, mas por dentro eu tava destruída, por dentro eu estava chorando, por dentro eu tava péssima, sabe? E aí, óbvio, a gente acabou terminando o nosso relacionamento. Hoje em dia, algumas pessoas ainda ficam, tipo, vocês terminaram porque tu traiu ele, né? E eu tenho que esclarecer pras pessoas que eu também fui tão enganada quanto elas, que eu também achava que eu tinha um relacionamento e no final de tudo eu não tinha nada. Hoje em dia, claro que eu sinto saudade dele, sinto falta, mas eu tô seguindo a minha vida, tô vivendo a minha vida e quem sabe eu encontro alguém que realmente queira assumir um compromisso comigo. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso. E a minha funcionária que roubou o meu salão e montou um salão para ela. Parece brincadeira, né? Mas não é. Em 2018, eu fui mandada embora de uma empresa onde eu trabalhei por muitos anos. E assim que eu saí dessa empresa, eu não estava mais afim de trabalhar em outra empresa. Então eu decidi fazer algo para trabalhar para mim mesma. Então primeiro eu fiz o curso de manicure e logo em seguida eu fiz o curso completo de cabeleireira. E depois que eu terminei todos os meus cursos, eu comecei a comprar as coisas aos poucos para conseguir abrir um salão para mim. E assim foi, com a ajuda de Deus, eu consegui abrir o meu primeiro salão na minha casa. E desde então, eu comecei a realizar o meu sonho. Até que com o tempo, eu fui evoluindo, eu fui crescendo, eu comecei a ficar bastante conhecida ali no meu bairro. Até que chegou num ponto de eu ter que tirar o salão da minha casa e abrir um salão maior, porque eu já não estava dando conta mais de atender as minhas clientes na minha casa. E assim eu fiz. E meses depois que eu abri esse meu salão, uma amiga minha de infância também ficou desempregada. E ali numa conversa com ela estava falando sobre trabalho e eu dei a ideia dela fazer um curso de manicure e vir trabalhar comigo. E ela super concordou, amou a ideia, começou o curso no mesmo local onde eu fiz e meses depois que ela terminou, ela veio trabalhar comigo. Na época, era somente eu e ela. Ela era, assim, o meu braço direito, a pessoa em que eu mais confiava naquele momento. Tanto que eu dei até uma chave do salão para ela. Beleza. Anos se passaram e nesse tempo todo eu nunca tive nenhuma novidade em relação a ela, muito pelo contrário. Nesse tempo todo ela sempre fez o trabalho dela muito certinho, tá bom? Um certo dia, na verdade era madrugada, era por volta das 4 horas da manhã mais ou menos, eu acabei recebendo uma ligação de um conhecido meu que estava indo trabalhar e ele passou na frente do meu salão. E foi então que ele viu o meu salão todo aberto e todo destruído. Eu sei que eu nem deixei ele terminar de falar, eu entrei em desespero, nem coloquei roupa, com o pijama que eu tava, peguei meu carro e fui pro meu salão. E chegando lá, minha gente, o meu salão tava realmente destruído. Eles fizeram a limpa, levaram praticamente tudo. Eu sentei no chão e ali eu fiquei olhando assim, sabe? Eu olhava, passava tanta coisa pela minha cabeça. Tudo que eu tinha lutado pra conseguir foi assim. Eu fiquei em choque. Nem ligar pra polícia eu liguei. Eu não tive reação. Em seguida, a polícia chegou, não sei até hoje quem chamou a polícia, mas eu sei que conforme as horas iam se passando, encheu o salão de gente, o pessoal que trabalhava ali, porque é uma avenida, então não tinha muitas casas, era mais comércio, sabe, empresa, essas coisas, então não tinha tanto vizinho. Então o pessoal ali dos comércios, mercados, lojas que ficavam ali do lado, todo mundo foi ali pra ver o que estava acontecendo. Até que um dos policiais chegou em mim e falou pra mim assim, olha, quem fez isso conhece o seu salão perfeitamente. Você desconfia de alguém?
E na hora, gente, falei que não, obviamente que não desconfiava de ninguém, não tinha nem noção de quem poderia ter feito aquilo. Nisso, o policial falou que a pessoa, antes de entrar, ela desconectou as câmeras, todas as câmeras e os alarmes também. E as únicas pessoas que tinham acesso a isso, que conseguia fazer isso, era eu e essa minha funcionária. Só que vocês acreditam que nem assim eu pensei alguma coisa dela? Não me veio ela na mente em momento algum. Beleza, fomos pra delegacia, fiz todo o processo lá que tinha que fazer e fui embora. Eu fiquei por vários dias chorando, por vários dias sem chão, até que um dia eu me levantei e fui atrás do prejuízo. Eu fui tentar recomeçar e a todo momento a minha funcionária comigo do meu lado. Ela correu comigo pra tudo quanto é lado, pra me ajudar, pra tentar recuperar, sabe? Fez de tudo. Quando ela soube do roubo, ela me abraçou, mas ela chorava. Mas ela chorava comigo. Passou 3 meses, até que um certo dia, essa funcionária, ela veio pedir a demissão. Ela falou que ela conseguia um trabalho melhor numa empresa e que pagava muito melhor, então que por conta disso, ela ia voltar a trabalhar em empresa. E eu falei pra ela que tudo bem, que era pra ela ir mesmo. Fiquei super feliz por ela, até porque as coisas não estavam ainda tão bem assim no salão, eu ainda não tinha conseguido me levantar totalmente. Então falei pra ela, vai em paz. Dei um abraço nela e ela foi. Dias depois, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha e nessa mensagem tinha um print. Era um print de um grupo que só tinha manicures. E essa minha amiga, ela tava nesse grupo. E nesse grupo, elas estavam fofocando sobre a possibilidade da minha funcionária ter me roubado. E sabe por quê? Porque do nada, ela abriu um salão com os móveis todos idênticos ao meu, todos. Na hora já perguntei quem eram essas pessoas, né, que estavam conversando nesse grupo e eu fui atrás de uma por uma e todas elas falaram assim, você não acha estranho do nada ter acontecido isso com você e ela ter aberto na casa dela com os móveis todos igual ao seu? Quando me falaram isso, virou uma chavinha. Eu fiquei cega, eu fui direto na casa dessa minha funcionária. Chegando lá, eu fui recebida pela mãe dela, inclusive, me perdoa, a senhora é um amor. Eu fui recebida pela mãe dela e a mãe dela me levou até o quarto onde ela tinha montado o salão. Gente, quando eu entrei naquele quarto, que aquela menina me viu, eu tenho certeza que ela queria 1000 vezes ter visto o carro. Olhou pra mim e perguntou se estava tudo bem, por que eu estava ali. Só que assim, estado de choque, tá? Travada. Olhei pra ela e falei, ué, você não ia voltar a trabalhar numa empresa? E ela respondeu na maior cara de pau que sim, só que apareceu uma grande oportunidade pra ela e ela não queria deixar passar. Quando eu comecei a olhar todas aquelas coisas, de cara, eu tinha certeza absoluta, eu vi que eram todas as minhas coisas. Eu não aguentei. Eu fui pra cima dela e eu dei um pau nela. Liguei pra um conhecido meu que fazia mudança, passei o endereço, falei pra ele, pode vir aqui buscar todas as minhas coisas. Coloquei todas. Cara, eu não deixei nada pra trás, nada. Coloquei tudo dentro do caminhão e levei de volta pro meu salão. Eu só fiquei com muita dó da mãe dela, coitada, porque ela não sabia de nada, é uma senhorinha maravilhosa, não sabia de nada. Passou mal ainda com a falta de caráter da filha, porque quando ela viu tudo aquilo acontecendo, ela entrou em desespero. Filmei, fiz questão de soltar, assim, tudo quanto é grupo, porque eu queria mostrar que eu estava indo buscar o que era meu, eu queria deixar isso registrado. E ela ficou quietinha, gente, porque ela sabia que ela estava errada. Fui até a delegacia, fiz BO contra ela. E agora é só esperar, o processo ainda tá rolando, não deu ainda em nada, meio que estacionou. Mas eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer, a justiça vai ser feita, isso não vai sair assim. E enquanto isso, ela tá por aí, não consegue trabalho, porque se queimou na cidade inteira. Quem vai dar trabalho pra uma pessoa aqui, né? Quem? Eu fico tentando entender o que passou na cabeça dela. Será que em momento algum ela achou que eu não ia ver? O que será que passa na cabeça de um povo desse? Mas amém. Hoje, graças a Deus, o meu salão ele tá fluindo novamente. E hoje eu já não confio mais tão fácil assim nas pessoas.